A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que eu vos falo, evangelista Marcos Vinícius. E Deus, neste momento, Deus ele me trouxe aqui para falar algo da palavra dele que pode mudar a tua vida, que pode te salvar, que pode te libertar e mudar a situação, o momento difícil em que você está passando. A partir de agora, no nome de Jesus Cristo, Deus ele pode te dar uma nova solução, um novo caminho, se você crê na palavra dele, que ele irá falar contigo em alguns minutos. Eu convido os irmãos e as irmãs lerem comigo Salmos 57, somente 3 versículos da parte do Senhor, que vai nos falar bem assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele do céu, dos céus, enviará o seu auxílio e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós vamos ver aqui, como o texto está nos falando, que Davi ele acha socorro contra os seus inimigos e ele louva a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem ver que o mundo, as coisas que o ser humano tem passado, o ser humano tem procurado abrigo, o ser humano tem procurado refúgio. Quantas das vezes eu e você, no momento da dificuldade, nós procuramos lugares para se instalar, nós procuramos lugares para habitar como segurança, como refúgio. Louvado seja o nome do Senhor. E mesmo assim continuamos lá no fundo do nosso coração se sentindo desabrigado, desprezado e desprotegido. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, pela Bíblia nós podemos ver que os filhos de Deus, os profetas, as mulheres, os jovens que aceitaram a Jesus Cristo, que tinha Deus em sua vida, nenhum deles ficaram desamparados no momento da dor, no momento da dificuldade, nos momentos das perseguições, nos momentos de aflições, porque Deus, ele não deixa um filho, uma filha desamparada, ainda que a situação seja mais desesperadora, ainda que aos olhos desse filho, dessa filha, a situação seja impossível de ser solucionada. Mas para Deus, que é Pai, é só uma questão de estalo de dedo, de pensar, para Ele dar a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E eu volto a lembrar aos irmãos e irmãs, como eu tenho falado em alguns vídeos, que para você ser um filho e uma filha de Deus, porque não é todos os seres humanos que são filhos de Deus, isso é mentira do diabo. Você, eu, todos nós só passamos a ser verdadeiramente filhos de Deus quando nós nascemos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo e nos batizamos nas águas, aí sim nós se tornamos filhos adotivos de Deus. E a segurança de Deus, o abrigo de Deus, ele vem completo. A proteção de Deus sobre um filho e uma filha vem completo. Então, meus irmãos, o salmista Davi, ele acha socorro contra os seus inimigos e louva a Deus, porque o salmista Davi, ele tinha o Pai, o Filho e o Espírito Santo sobre a vida dele. Ele decidiu a aceitar o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E por ele viver, conversar e falar com esse Deus triuno, esse Deus protege, esse Deus fala com ele e guia ele em todos os caminhos dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o salmista Davi, ele estava passando um momento difícil de perseguição. E ele clama a Deus. Ele pede a Deus que tenha misericórdia da vida dele. Porque aqui ele está reconhecendo que ele não é nada, que ele não é forte, que ele não tem poder e nem autoridade contra o mal. Mas ele está pedindo misericórdia ao Deus Pai, que tem o poder total no céu, na terra e debaixo da terra. Ele está confiando a sua proteção, o seu abrigo, o seu refúgio em Deus. Não em lugares, nem pessoas, nem objetos, nem em palavras de homens, mas na palavra de Deus. Porque ele fala que a alma dele confia em ti, que é em Deus. E a sombra das asas de Deus é o abrigo do salmista Davi. Ele nos fala: até que passem as calamidades. Então, meus irmãos e minhas irmãs, entendam uma coisa. Deus, ele não quer te ver mais sofrendo por causa dessa perseguição. Não é só perseguição de pessoas, não. É perseguições com vozes negativas te dizendo coisas ao contrário. É perseguição com enfermidade. Você sai de uma enfermidade e vai para outra. Talvez é na tua área financeira, você não consegue crescer. Sai de um problema e vai para outro problema. A tua vida parece que está bagunçada, que não tem jeito. Você sente que tem algo te atrasando, tem algo te perseguindo que não deixa você crescer. E Deus, ele quer jogar esse mal por terra. Deus, ele quer ser o teu refúgio, o teu abrigo, para que nesse momento de perseguição você possa clamar a Ele, pedir a Deus misericórdia e dizer para Deus que você só confia nele, que a sombra das asas de Deus, que simboliza o amor, que simboliza e representa a proteção, a força e a misericórdia de Deus, venha estar sobre a tua vida. Então, meus irmãos, a presença de Deus é um lugar que todo ser humano deve estar e habitar. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, ele quer fazer algo na tua vida a partir de agora, a partir de hoje. Mas você tem que habitar na sombra das asas de Deus, da palavra de Deus. Você tem que buscar o Senhor, sempre confiando que Ele é o Deus que controla tudo, que Ele é o Deus Altíssimo, que pela tua vida tudo Ele executa, tudo Ele faz, tudo Ele cria, tudo Ele responde, tudo Ele direciona, tudo Ele faz por você. E você não precisa ficar preocupado com nenhuma decisão,
com nenhuma preocupação, porque Deus ele vai te dar a resposta e a decisão que você precisa ter. E o salmista Davi ainda vai dizer mais ainda, louvado seja o nome do Senhor, Ele dos céus enviará seu auxílio e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Meus irmãos, a presença de Deus, quando um ser humano aceita a Deus em sua vida, é algo tão forte que nos momentos mais difíceis, que um filho ou uma filha de Deus, aquele que aceitou a Jesus Cristo, é algo tão forte, tão tremendo, que Deus, com a sua palavra, com a sua ordem, Ele envia auxílio dos céus para a vida do ser humano que tem a Ele. E Deus, com esse auxílio que Ele envia dos céus, Ele salva aquele filho, aquela filha do desprezo, da perseguição, do mal que estava tentando ou que está tentando devorar a vida do filho ou da filha de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, Deus, Ele quer te dar uma nova vida. Deus, Ele quer que você tenha esta proteção. Deus quer que você tenha este abrigo. Deus quer que você tenha essa habitação para os momentos mais difíceis da tua vida. Mas, irmão, o que eu preciso fazer? Mais uma vez eu retorno a te falar com muito amor em Cristo Jesus. Vá para a igreja. Busque ao Senhor Jesus, que é a palavra dele. Levante a mão para Jesus Cristo. Aceite a Ele em tua vida e você terá a melhor coisa que você pode ter na tua vida. Que dinheiro não compra, que objeto não compra, que prazer terreno nenhum, nada do que está nessa terra pode se comparar. Talvez você não tenha dinheiro, talvez você não tenha pessoas, talvez você não tenha nada em sua vida. Mas se você ter Deus em tua vida, aceitar Jesus Cristo, Ele será tudo que você precisa. Porque no momento de solidão, Deus, Ele vai ser o teu auxílio, o teu refúgio. Ele vai te dar o consolo que você precisa. No momento que você pensar que está tudo acabado, Ele te mostrará que o que para você está acabado, para Ele é apenas um começo. Louvado seja o nome do Senhor. Com Deus, meus irmãos, com Cristo Jesus em nossa vida, é só ganhar. Não existe perder com Deus. Não existe derrota com Deus. Mesmo que nós sejamos falhos e pecadores, mas o Deus que habita dentro de nós é que nos faz vencer. Não é pela minha e nem pela tua força, não é pela minha e nem pelo teu conhecimento, mas é pela força de Deus, é pelo conhecimento de Deus. É tudo por Deus, é tudo para Deus, a fim de nos dar uma vitória e de nos tornar filho de Deus, a qual o ser humano que não aceitou a Jesus Cristo é criatura de Deus. Mas quando o ser humano levanta sua mão, vai para a igreja e aceita Jesus Cristo, se torna e tem o privilégio de ser chamado filho de Deus. E ter todas essas